Se você quer ser um profissional, um líder altamente requisitado pelo mercado, você vai transformando a sua mente e construindo esse caminho, independente da organização pensar ou não. Olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando Sua Liderança. Eu sou Érica Guerra e eu mentoro gestores na transformação para líderes altamente requisitados pelo mercado. Hoje eu trouxe um tema super importante para você, líder, gestor, que lida com as dicotomias aí do dia a dia. E nós vamos falar sobre desempenho e credibilidade. Qual é o mais importante? Tenho certeza que você lida aí com esse conflito no dia a dia e é sobre isso que nós vamos falar. E se você conhece algum líder, algum gestor que precisa lidar com essas questões no dia a dia e muitas vezes não sabe como lidar ou que precisa aprender ou que quer aprender sobre como lidar com o desempenho e com a credibilidade, associando esses dois aspectos, um ou outro, ou lidar, qual é o mais importante? Chama ele também, compartilha esse vídeo para que ele possa aprender, para que ele possa se desenvolver cada vez mais. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos começar? Então quem está chegando agora, nós vamos falar sobre desempenho ou confiabilidade. Qual é o mais importante para você no seu dia a dia? Me diz aqui nos comentários qual é o mais importante, desempenho ou confiabilidade? No seu dia a dia, com o que você lida com mais importância, desempenho ou confiabilidade? Eis aí a questão, né? Como que eu vou equilibrar desempenho ou confiabilidade, ou se eu direciono para um ou direciono para outro? Primeira coisa aqui é a gente pensar o que é desempenho no aspecto que eu vou abordar aqui na nossa live de hoje. Então, quando eu falo de desempenho, eu estou falando de entrega, eu estou falando de resultado, eu estou falando do ponto de vista direto da palavra, né? Do ponto de vista que representa mesmo resultado, uma meta batida, um número de clientes alcançados, ou seja, são resultados mais diretivos, mais direcionados. Então, quando eu falar desempenho aqui, hoje, na medida que nós formos discutindo sobre o assunto, eu estou falando nesse aspecto mais direto da palavra. Quando eu falo de confiabilidade, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo sobre o quanto as pessoas que lidam ali do dia a dia são confiáveis. Quem cumpriu essa meta? Quem alcançou esse resultado? Qual a confiabilidade desse resultado alcançado? Os colegas reconhecem esse resultado como um resultado correto, ético? Foi alcançado da melhor forma possível, pensando no todo? Eis aí a questão. Então, quando eu trouxer credibilidade, eu estou falando da confiabilidade da pessoa, das pessoas do time. E quando eu falar de desempenho, eu estou falando do resultado, né, de alcançar resultado, de chegar a esse resultado. Todas as organizações, de uma forma geral, querem ter funcionários, querem ter pessoas nas equipes que tenham alto desempenho. Todo líder quer ter na sua equipe pessoas de alto desempenho, não é verdade? Quando você cria um time ou participa de um time, qual é o objetivo? Ter pessoas que entregam resultados, correto? Para você também é assim? Eu quero ter pessoas que trabalham comigo que entregam resultados. A gente fez combinados, esses resultados foram entregues. No entanto, eu quero que esses resultados sejam verídicos, sejam verdadeiros e que eles não precisem passar alguma regra ou deixar de cumprir algo que seja importante para alcançar esse resultado. E isso é o mais importante. E eu trouxe aqui para vocês, né, uma construção que é uma fórmula, e essa fórmula geralmente é empregada em algumas empresas que trabalham com uma cultura intensa por resultados. Então, as empresas que trabalham com essa cultura de pressão intensa por resultados, que querem resultados a qualquer custo, talvez elas nem pensem que é a qualquer custo, mas quando há essa pressão muito forte para ter resultados, o que acontece? De uma forma geral na cultura, há uma valorização das pessoas de alto desempenho e uma desvalorização das pessoas, das outras pessoas da equipe. Então, quem teve um alto desempenho é valorizado e quem não chegou nesse patamar é desvalorizado. E aqui, né, quando o líder lida dessa forma com seu time, coloco, né, o alto desempenho é esse padrão que eu tenho aqui. Quem tá nesse padrão eu supervalorizo e quem não chegou nesse padrão eu desvalorizo. Qual é o problema disso? O problema é que, geralmente, nesses sistemas, as pessoas de alto desempenho, elas acabam criando uma baixa confiabilidade.
Então é muito comum nesse tipo de cultura, ou nesse tipo de time, ou nessa equipe, valorizar pessoas de alto desempenho e não se preocupar com a baixa confiabilidade. Ou seja, o mais importante é o que você está me mostrando. Se o que você está me mostrando é um resultado que eu esperava, um resultado bacana, tá tudo bem. A confiabilidade acaba ficando para um segundo momento. E esse acaba sendo o real problema. O problema não está em ter alto desempenho, pelo contrário, né? Todo líder, toda equipe quer ter alto desempenho, quer ter altos resultados, mas o problema está em quando a baixa confiabilidade, ela não é considerada para que esse alto resultado aconteça. E aí, sempre nesse contexto, eu vou ter um que ganha e para alguém ganhar, outro perde. E quando há esse desequilíbrio de um ganha e o outro perde dentro de um time, é esse que é o problema dentro da construção da confiabilidade. Porque dentro de um time, eu não preciso que um ganhe um perca para o outro ganhar. Eu preciso construir um ambiente ali onde há realmente o ganha-ganha, onde todos juntos contribuem com o que tem de melhor para trazer o ganho para a organização. E aqui, nesse contexto de um ganha e o outro perde, eu acabo incentivando um contexto de individualidade e a permanência de pessoas tóxicas na equipe. Para esse tipo de pessoa se destacar, o outro tem que ser rebaixado. E o perigo disso é que ao longo do tempo, a cultura da organização, a cultura dessa equipe, ela vai se desfazendo e não é mais visível nenhum resultado de alta performance porque ele não é longínquo, ele não vai permear por muito tempo, ele vai ser de curto prazo. E isso destrói a sua equipe, destrói a equipe. Pode parecer que é um ganho, mas na verdade é uma perda. E aí, olha só o que acontece. O Simon Sinek conta uma história no livro O Jogo Infinito, que ele fala sobre uma organização, na verdade uma delegacia onde tinha um clima bastante pesado, né, de competitividade entre as pessoas que trabalhavam ali. E ele conta que chegou um delegado novo que havia sido transferido e ele já tinha vivenciado culturas tóxicas nas equipes que ele trabalhou. E quando ele chegou, ele percebeu que o clima não era bom e que havia um nível de desconfiança muito alto e que tinha um policial dentro do time que não conseguia lidar com as pessoas da equipe e haviam processos contra ele, né, coisas de conduta. E aí o que ele fez? Logo quando ele chegou, ele já percebeu aquela questão e foi chamando um por um dos integrantes daquela equipe para conversar. E foi entendendo qual era o contexto, e foi entendendo qual era o problema daquele time. Quando ele entendeu, ele viu que havia um problema ali que não era relacionado às pessoas. Era um problema que a cultura ela foi sendo construída ao longo dos anos e ela se instalou. Esse clima de baixa confiança, esse clima de baixa confiabilidade. E quando ele começou a trabalhar com esse time, se aproximando das pessoas, entendendo o que estava acontecendo, e ele chamou esse profissional para conversar, esse policial para conversar, ele construiu com ele um caminho de desenvolvimento onde ele reverteu essa situação. E ele virou o policial mais confiável do time depois de uns anos, depois do trabalho que ele fez. E isso demonstra que há possibilidade, que existe possibilidade de reverter essa condição e essa situação. E quais são os impactos em relação a uma cultura que é construída dessa forma? É criado um clima tóxico, os resultados são superficiais e há baixo comprometimento das pessoas. Então, no primeiro momento, elas podem mostrar que estão comprometidas, que estão envolvidas, mas quando você começa a aprofundar e entender qual o nível de comprometimento, você percebe que não há um comprometimento com os resultados da equipe, com os resultados que está sendo combinado. Eis aí o problema e eis aí o impacto de conduzir dessa forma, né? E qual é o caminho ideal para ser construído? O caminho ideal é construir uma estrutura, um clima, um ambiente de alto desempenho com confiabilidade. Fácil falar, difícil fazer, não é verdade? E aqui eu vou te mostrar como construir uma estrutura, um time, uma equipe com alto desempenho e confiabilidade, unindo as duas coisas e não valorizando um ou outro, valorizando os dois. Faz sentido para vocês? Quero ouvir quem está aqui comigo se faz sentido construir um caminho de alto desempenho com confiabilidade, não um ou outro, e sim os dois juntos. Faz sentido para vocês? E aí eu trouxe aqui para vocês, né, como construir esse caminho. E eu trouxe aqui 3 pilares que você pode usar para construir esse caminho de alto desempenho com confiabilidade. O primeiro pilar, a valorização do desempenho
com a confiabilidade. Se você acredita que o desempenho com confiabilidade é mais importante do que um ou outro, é necessário construir esse caminho junto com o seu time. Mostrar que você valoriza o alto desempenho, mas não é o alto desempenho a qualquer custo, é o alto desempenho com confiabilidade. É uma visão mais de longo prazo, não é uma visão de curto prazo. Não adianta nada as pessoas darem resultado agora, hoje, uma semana, e depois, na segunda semana, na terceira semana, esse resultado não vir. Não adianta a superficialidade. Então, quando você demonstra essa valorização pelos dois juntos, aí sim você consegue construir esse caminho, né? Levar esse caminho às pessoas. Então, sem confiança, o resultado ele não vale a pena. E demonstrar isso para o seu time no dia a dia é o que vai fazer toda a diferença. A partir da forma como você lida e valoriza o alto desempenho com confiabilidade, dando o exemplo, mostrando que é isso que você quer do seu time e que é isso que você preza pelos dois e não por um só. E olha que interessante, contar uma história para vocês. No livro conta, né, o Simon Sinek conta de uma situação onde o presidente da Ford foi trocado, se eu não me engano, em 2008, porque estava com baixos resultados. A empresa estava com baixos resultados. E aí, quando o presidente chegou e começou a fazer as reuniões com os executivos, a primeira pergunta que ele fez foi: qual é o motivo do baixo resultado? Por que a gente não está alcançando a receita? Por que a gente não está tendo competitividade no mercado? E aí, todos os executivos, quando iam mostrar os números, mostrar os resultados, eles mostravam todos os resultados positivos, mostravam os faróis todos verdes. E ele ficava, gente, não condiz. Se o resultado da empresa não tá bom, como que o de vocês, de cada um, tá sempre verde? E ele percebeu que nesse contexto havia uma cultura onde não podia se mostrar fragilidade. Quem mostrava fragilidade ou mostrava que não estava tendo um bom resultado era demitido. E isso criou um clima de eu preciso mostrar sempre o resultado positivo, senão eu vou ser demitido. Gerou esse medo. E aí, quando eles iam levar o resultado, era sempre um resultado positivo, mas não conversava com o resultado da organização. E aí ele percebeu que isso estava acontecendo e começou a incentivar. E começou a falar com eles reunião após reunião. Pessoal, não condiz. Onde estão os problemas? Eu quero ajudar a resolver os problemas. Tragam para a gente resolver, nós vamos juntos resolver os problemas da organização. E aí um executivo na reunião seguinte trouxe, mostrando os resultados que não estavam tão bonitos assim. Começou a aparecer um vermelho, começou a aparecer um amarelo no farol. E ele começou a demonstrar que havia fragilidades. E os outros observaram e ficaram aguardando. Vamos ver se ele vai ser demitido. E na próxima reunião ele não foi demitido. E aí outro diretor mostrou também os números como eles eram na realidade. E os outros ficaram esperando para ver se ele ia ser demitido. Ele não foi demitido. E por fim, esse novo presidente, ele conseguiu mostrar que não adiantava levar farol verde, que não era a realidade. Que eles precisavam dos resultados verdadeiros, ruins, verdadeiros, para que eles tivessem a oportunidade de trabalhar esses dados. E assim, esse presidente conseguiu transformar essa cultura, porque esse comportamento ele foi desdobrado para as outras áreas da organização. E esses líderes puderam levar para os seus times esse novo conceito de eu preciso trabalhar a realidade. E o número ruim não quer dizer que você é ruim, quer dizer que nós temos um trabalho a fazer e que esse precisa ser o nosso foco de trabalho todos os dias. E assim foi construído, né, essa cultura. Então, primeiro pilar, valorização do desempenho com a confiabilidade, os dois juntos, isso é o mais importante. E olha que interessante, o Simon Sinek traz aqui que as empresas, elas têm várias formas de lidar com o desempenho, de medir o desempenho. Como que as empresas medem o desempenho? Eu tenho metas, cumpriu ou não cumpriu? Entregou ou não entregou? Tá dentro do que a gente combinou ou não tá dentro do que a gente combinou? Só que para tratar a confiabilidade, as organizações não lidam, não existem métricas para tratar a confiabilidade. E aí no livro ele propõe esse modelo, que é uma matriz, como se fosse uma matriz Nine Box, onde mostra a possibilidade de colocar as pessoas em cada uma das caixinhas. E quais seriam as caixinhas? Por exemplo, no nível de baixo, quando eu falo de confiabilidade e desempenho, né, onde as duas matrizes, o eixo X e o eixo Y se encontram, eu tenho baixo desempenho com baixa confiabilidade. Se eu tenho um profissional no time com baixo desempenho e baixa confiabilidade, pegando esse conceito da Nine Box, presta atenção. Se eu olhar por esse olhar da Nine Box,
esse profissional aqui de baixo desempenho, de baixa confiabilidade, não trabalharia na organização. Ele seria um profissional a ser excluído. Seguindo, né? Ainda na linha da confiabilidade, eu continuo com baixo desempenho e baixa confiabilidade. Quando eu subo na matriz, eu tenho alto desempenho e baixa confiabilidade. Eu quero um profissional com alto desempenho e baixa confiabilidade no meu time? Talvez não. Médio desempenho e alta confiabilidade? Talvez. E alto desempenho com alta confiabilidade seria o que eu mais gostaria dentro do meu time, olhando a matriz. Só que qual é o perigo da matriz? Quando eu sigo nesse caminho, o que eu faço olhando a matriz e tendo uma forma aqui de construir e de selecionar os profissionais? Eu vou tirar baixo desempenho com baixa confiabilidade, eu vou tirar baixo desempenho com alta confiabilidade, porque eu não quero um profissional que não tenha desempenho, eu vou tirar alto desempenho com baixa confiabilidade, porque mesmo que ele dê resultado, se ele não é confiável, não faz sentido, tá no time. E eu ficaria aqui na dúvida entre o médio desempenho e alta confiabilidade. Qual desse quadrante aqui, qual desses profissionais nos quadrantes aqui seria bom para você dentro do seu time? Qual você escolhe para trabalhar com você dentro do seu time? Quando a gente coloca os profissionais dentro de um quadrante, me sobram poucas pessoas dentro do time, porque à medida que eu vou distribuindo as pessoas dentro do quadrante, eu tenho um belo de um problema, que eu vou precisar tomar uma atitude. Né? Se eu coloco as pessoas e distribuo dentro de um quadrante, faço uma distribuição ali, eu preciso tomar uma atitude. E é esse racional que geralmente os líderes têm. Só que eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Existe um risco muito grande em colocar as pessoas num quadrante e distribuir essas pessoas dentro do quadrante. E qual é o perigo? Eu vou querer ficar com as pessoas de alto desempenho e alta confiabilidade. E, no geral, as pessoas não são de alto desempenho e alta confiabilidade. Do nada, sem que seja feito nada. Por isso que eu trouxe para você o segundo pilar, que é ressignificação do resultado. O que é o resultado? O que é o desempenho para você? E esse resultado depende de uma pessoa? Você tem um time, uma equipe. Uma pessoa batendo a meta já é suficiente para ter resultado? E qual é a ressignificação do resultado? Se um ganha, todos perdem. Então, dentro de um time, não faz sentido um ganhar. Se um ganha, o time, a equipe perde. E você perde a força que pode haver no trabalho da equipe. Se você precisasse de uma pessoa, duas, três no seu time, você não precisava ter uma equipe. Você podia ter só um, correto? Você não precisava ter uma equipe. Para que ter uma equipe se um vai bater o resultado e eu vou gloriar essa pessoa e mostrar que ele está fazendo um excelente trabalho e vou desvalorizar os outros? Então, essa ressignificação do resultado vai demonstrar para o seu time, vai construir essa cultura onde não faz sentido um ganhar, o que faz sentido é todos ganharem. E se um ganha, todos perdem. E eu trouxe aqui para vocês verem, não sei se vocês já viram essa analogia do barco, como se fosse duas equipes, né? E o lado dos de laranja furou no barco e começou a entrar água. E aí os de azul, que tá do outro lado, pensa assim: nossa, ainda bem que o buraco não é do nosso lado. E eles não perceberam que eles estão no mesmo barco. E se o barco afundar, todo mundo afunda. Não é só o laranja que vai afundar, eles também vão afundar. Então, essa mentalidade de se um ganha, o time perde, é essa mentalidade que precisa ser ressignificada. Se há um buraco no barco, quem está no barco vai afundar. Então, essa mentalidade de não tá do meu lado, não, eu vou fazer o meu, vou fazer a minha parte, essa mentalidade é uma mentalidade destrutiva para o longo prazo. Pode funcionar no curto, né? Porque o buraco no barco tá de um lado e o time azul continua do outro lado. E naquele momento ali tá tudo bem. Mas olhando para o futuro, olhando à frente, olhando para a construção do que você quer do seu time, não vai ser perene, vai afundar. O barco vai afundar. Então, se um ganha, todos perdem. Essa é a ressignificação. E o terceiro pilar, que é promover um ambiente de desenvolvimento contínuo. O que é isso? Promover um ambiente de desenvolvimento contínuo. É o tempo todo construindo, desenvolvendo, fazendo com que as pessoas realmente sejam melhores, mais alinhadas a cada dia, com essa visão de que se um perde, todos perdem. Se um ganha, todos ganham. E sabe o que acontece? Construir esse ambiente de desenvolvimento, ele não vem do nada. Às vezes, você como líder pensa que ter uma pessoa de alto desempenho no time, com alta confiabilidade,
ela vem para você do nada. E na verdade não, você constrói esse nível de alto desempenho com alta credibilidade. É como uma planta. E essa planta, se você pegar uma muda e colocar ela do lado da terra, sem plantar e deixá-la ali por algum tempo, o que vai acontecer? O que acontece se eu pego uma muda e deixo ela lá do lado da terra, sem plantar? Ela morre, não morre? Só que ela é uma muda. Ela não tem potencial de ser uma árvore? Tem. Só que para ela virar uma árvore, eu preciso plantar. Eu pego essa muda e planto. Molho a terra, rego a terra para que ela cresça. O Napoleon Hill traz na Lei do Triunfo, no livro A Lei do Triunfo, essa mentalidade da lei da natureza de uma forma muito clara. Ele fala: a natureza, ela dá o seu melhor. Quando você pega uma planta e nutre e rega, ela vai crescer, ela vai virar uma árvore. Por quê? Você deu a sua contribuição, que foi plantar e dar nutrientes para essa terra. Agora, quem vai fazer o resto do trabalho é a natureza. E assim também funciona com o desenvolvimento das pessoas dentro do seu time. Não vai vir do nada. Vai vir a partir do seu trabalho e do seu empenho em desenvolver esse time, em desenvolver essas pessoas. Percebe? É um trabalho seu. E não vem do nada. E como é isso? Dentro do time, as pessoas, você começa a aprofundar e compreender, há uma capacidade, como se fosse o potencial da muda. Qual o potencial dessa muda? Ela vai virar uma árvore? Ela vira uma árvore de médio porte, de alto porte? Você, como líder, vai perceber qual é o potencial dessa pessoa do seu time. E qual a habilidade que ela tem hoje? Hoje ela é muda, só que ela vai crescer e vai ser nutrida para alcançar toda essa potencialidade. O seu papel como líder nesse desenvolvimento é o de ir levando a habilidade para o mesmo nível da capacidade. E à medida que vai crescendo essa muda, ela vai chegando na capacidade que ela tem, do tamanho da capacidade que ela tem. E aí é o seu papel. Tem uma frase do Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos mais conhecidos, né? Inclusive legendário, né? Se você procurar aí Abraham Lincoln, quem não conhece, vai ver muitas frases que ele diz relacionadas à liderança. E ele fala assim, uma frase dele: o verdadeiro líder é aquele que extrai das pessoas o melhor que elas nem imaginam que tinham. Ele extrai das pessoas o melhor que elas nem imaginavam. Aquela sensação de: nossa, eu nem sabia que eu tinha essa capacidade, eu nem sabia que eu tinha esse potencial. E você investiu tempo em mim. E aqui um fator importante que eu disse agora é o tempo. O tempo é um fator importante. E aí eu sei que você, líder, vai dizer: eu não tenho tempo para desenvolver as pessoas. E aí você pode acessar um vídeo que eu fiz com a Vanessa Taque falando sobre gestão do tempo. Eu vou disponibilizar para vocês aqui nos comentários, na descrição do vídeo, para vocês voltarem e olharem um pouco sobre essa distribuição do tempo. Porque o papel mais importante do líder, presta atenção no que eu vou te dizer agora. O papel do líder é desenvolver as pessoas. É o primeiro. Presta atenção com o que você está usando o seu tempo. Se você está usando o seu tempo para desenvolver as pessoas, você está no caminho certo. Se você não está usando o seu tempo para desenvolver as pessoas, você precisa pensar com o que você está gastando o seu tempo e como vai ser essa construção aí ao longo do tempo, hein? Porque depende de você. E aí, voltando naquela visão da matriz, desempenho versus confiabilidade, qual é o perfil que eu vou ter no meu time? Qual o perfil que eu quero ter no meu time? Qual perfil eu escolho para ter no meu time? E sabe qual é a resposta? Você não vai ter no seu time. Sabe quem? Quem não aceita treinamento, quem não aceita feedback e quem não está disposto a mudar. São essas pessoas que você não vai ter no seu time. Por quê? Você pode desenvolver. Se você tiver claro a visão de capacidade versus habilidade e colocar energia e tempo para fazer essa muda crescer, virar árvore, é nisso que você vai acreditar e construir esse caminho. Agora, se a pessoa que trabalha com você não quer, não aceita, não está disposta, não está disponível, aí não faz sentido. E aí você pode me perguntar: mas eu posso trabalhar uma pessoa não confiável? Pode, você pode trabalhar a pessoa não confiável. Inclusive, você pode entender e compreender quem são as pessoas não confiáveis do seu time. E o Simon Sinek fala de uma forma muito clara. Ele fala assim: é muito fácil descobrir quem são as pessoas não confiáveis do time. É só perguntar.
Que você vai descobrir, porque todas as outras pessoas do seu time vai apontar para essa pessoa. E pode ser que ela não é confiável por uma cultura que foi sendo estabelecida ao longo do tempo e ela foi se acostumando daquela forma a fazer daquele jeito porque era assim que ela era valorizada. Era esse comportamento que era exaltado ao longo do tempo. E ela foi repetindo esse padrão. Qual é o seu papel? Intervir, ter conversas transparentes e claras e reforçar o que você espera. Apontando aqui para esses 3 pilares que eu trouxe para vocês. E a partir desses 3 pilares, trabalhar o desempenho mais a credibilidade ao longo do tempo. E é isso que vai fazer a diferença nessa construção para você alcançar esse patamar de alto desempenho com confiabilidade. Faz sentido? O Mark trouxe aqui, na minha opinião, as empresas, meus empregadores não pensam assim. Não é um pensamento comum, mas se você quer ser um profissional, um líder altamente requisitado pelo mercado, você vai transformando a sua mente e construindo esse caminho, independente da organização pensar ou não. O mundo ideal é que a organização tivesse essa mentalidade e desdobrasse essa mentalidade. Esse exemplo que eu trouxe do presidente da Ford, que chegou com essa mentalidade de tratar os resultados de forma clara, transparente, mesmo que eles fossem ruins, e mostrar que você trazer um resultado que não é bom, eu não vou te punir por isso. Isso quer dizer que nós temos um problema que nós precisamos tratar ele. O ruim é ter um resultado da organização negativo e ter números positivos sendo mostrados por todas as áreas. E aí não bate, não conecta. E compreender que as pessoas têm medo de mostrar que o resultado não tá bom, medo de serem mandadas embora, né? Medo de serem ridicularizadas. Isso é o maior prejuízo que a organização pode ter. E há sim possibilidade, né, de fazer a transformação acontecer. E aí, lembrando esses pilares, trabalhar essa cultura de que eu valorizo, eu como líder, olhando para o meu time, olhando para as minhas pessoas, eu valorizo o alto desempenho, claro, e a confiabilidade juntos, os dois juntos. E depois, se um ganha, os outros perdem. Então não adianta um ganhar e ter essa valorização. É o time, é a equipe que precisa ganhar. Lembrem-se sempre desse desenho do barco. O furo não é do meu lado. Se o furo não é do meu lado, eu tô de boa. Não, o barco vai afundar e você tá dentro do barco. Então ter essa visão do todo de que se um perde, todo mundo perde, é o mais importante. E manter esse ambiente de desenvolvimento contínuo e aprendizado contínuo. Se tem um resultado ruim, temos uma oportunidade. Se temos um problema, temos uma oportunidade. O problema é quando não há problema. Se não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eis aí o problema. Se as pessoas não levam para você nenhum problema, se seu time tá tudo correndo tudo bem, mas quando você olha os resultados, o que você espera desse time, você vê que não tá bem assim. Eis aí o problema. É aí que você precisa atuar e criar esse ambiente, usar esses 3 pilares que eu trouxe para você construir esse caminho. Tudo bem? E olha só, se você quiser ter acesso a esse material que eu apresentei aqui, me manda uma mensagem, um direct ou comenta aqui no vídeo que eu encaminho para você, tudo bem? E continue se desenvolvendo, continue promovendo um ambiente de aprendizado contínuo, trabalhe a sua mentalidade de alto desempenho com confiabilidade e de trazer essa construção de uma forma contínua para as pessoas. O Marcelino trouxe aqui uma questão. Ele fala assim: na prática, o que tenho que fazer para mostrar que a minha equipe está mais produtiva? Na prática, resultados eles são demonstrados. Se você tiver métricas e tiver combinados dentro da sua equipe, essa entrega e essa produtividade ela é vista. Você consegue demonstrar. Eu tinha um patamar, agora eu tenho outro, correto? Eu tinha um compromisso e entreguei esse compromisso. O que você precisa observar, Marcelino, é justamente a confiabilidade do que está sendo mostrado. E que esse resultado não é o resultado de uma pessoa, é o resultado de um time, de uma equipe. E quando você valoriza uma pessoa, ou 2, ou 3, você desvaloriza os outros. O seu desafio é elevar esse time mostrando que é um trabalho de todos e desenvolver as pessoas é, na verdade, o seu ponto principal como líder. Aí ele colocou aqui, ó, então meu problema é anterior a gerir a equipe, pois não tenho essas métricas claras acertadas com a empresa. E olha só que interessante, se eu não tenho métricas claras acertadas, como
que eu demonstro se eu estou dando resultado ou não? Qual que é o parâmetro para saber se eu estou fazendo as entregas ou não? Se eu estou tendo uma alta performance? Se eu estou tendo um alto desempenho? O que a empresa espera de mim? Tem essa questão do que a empresa espera de mim, que é muito importante, mas tem também um olhar de você como líder, o que você espera do seu time, o que você espera das pessoas. Isso não pode ser subjetivo, isso é objetivo, é que são combinados. Qual é o nosso desafio agora? Em que nós vamos trabalhar? O que é mais importante? O que está acontecendo e ter esse alinhamento do que eu espero e qual é a métrica para saber se eu cheguei nesse lugar ou não é o mais importante. Tanto da empresa para com você, se você não teve esse combinado, é um passo para você ir atrás e construir esse combinado, e de você com o seu time, fazer esses combinados e mostrar o que você espera e o que o seu time precisa fazer. Faz sentido? E sobre o material, posso pedir aqui no YouTube? Pode pedir aqui no YouTube. E aí que tá, se você tá na empresa já há muitos anos, sempre há tempo de mudar. Sempre há. Muda a sua mentalidade, muda a forma de você enxergar, muda a forma de você ver, muda a forma de lidar com o time no dia a dia, muda a sua perspectiva, reflete um pouco, se faz perguntas, é isso que vai fazer a diferença. Tudo bem? Então, repetindo, se você quiser ter acesso a esse material para você consultar, para você trabalhar, refletir mais sobre ele, me manda uma mensagem em qualquer uma das redes que eu encaminho para vocês. Tudo bem? Por hoje eu fico por aqui. Um grande beijo, muito obrigada pela companhia e até mais, até breve. Tchau, tchau.